Bem-vindos ao curso de saxofone da Polifono.com. O saxofone, esse belo instrumento que será nosso objeto de estudo, estaremos aprendendo ele desde o início, desde como seguro o saxofone, até tocando as primeiras notas, até tocar ele bem. Eu sou o professor Leandro Araújo e estarei com vocês explicando detalhadamente todo o conteúdo do curso. Bons estudos! Estaremos aprendendo saxofone paralelamente com a leitura de partitura, da notação musical. O que é a notação musical? Notação musical são todos os sinais gráficos que utilizamos para escrever música. E é onde que a gente vai ali, notinha por notinha, aprendendo a tocar na prática e também aprendendo a ler a partitura. Vamos falar um pouco então sobre sons musicais. Sons musicais são os sons que utilizamos para fazer música. Cada som possui características próprias como intensidade, altura, timbre, duração. Quando eu falo em intensidade, eu estou me referindo à força do som. Por exemplo, um som fraco, um som forte. Isso é intensidade, forte e fraco. Quando eu falo em altura do som, eu estou me referindo ao som agudo ou som grave. O som agudo, que seria popularmente o som fininho, mas não, por exemplo, lá, um som agudo, lá, um som grave. Essas duas diferentes, eu estou falando de altura. Quanto mais agudo, mais alto. Quanto mais grave, mais baixo. Quando eu falo em duração, eu estou falando do tempo que o tempo dura. Tá, um som mais longo, tá, um som mais curto. E quando eu falo em timbre, eu estou me referindo à cor do som. A cor como se fosse a característica do som. O que identifica um som do outro, por exemplo, o som de um trompete, de um saxofone, de um trombone, a voz de uma pessoa, a voz da outra, uma voz masculina, uma voz feminina, são todos timbres, um diferente do outro, que caracterizam cada um dos sons. Mesmo existindo uma infinidade de sons e timbres, para identificá-los a gente possui somente 7 nomes, o nome das notas musicais, que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Esses nomes foram dados por um monge italiano chamado Guido d'Arezzo. Ele pegou um hino de São Francisco e tirou a primeira sílaba de cada uma das frases e montou os nomes que hoje a gente conhece. Então o estudante de música precisa necessariamente saber decorar essas notas ascendentemente e descendentemente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Se você já sabe, meus parabéns. Se você não sabe, decore, que isso vai lhe ajudar bastante no curso. O saxofone tem esse nome porque quem o inventou tem um sobrenome Sachs. Então, Joseph Sachs era um clarinetista que inventou o saxofone em 1840. É um instrumento cônico com 26 orifícios, onde são fechados por chaves. Essas chaves aqui, onde a gente aperta, fecha os orifícios. Bem similar ao jeito de tocar flauta. Então, o saxofone ele tem a boquilha, também a boquilha, e na boquilha tem a palheta que é geralmente de bambu. Mas hoje em dia a gente encontra também palhetas de material sintético e outros materiais. Mas historicamente foi feito por bambu. Por isso, na orquestra, o saxofone é considerado da família de madeiras. Mesmo sendo um instrumento geralmente de latão, de metal, né? Ele é considerado um instrumento de madeira justamente por causa da palheta, que é de madeira, que fica aqui em cima. Na família do saxofone, temos os membros quase todos nesse mesmo formato de cachimbo, como esse sax alto que eu estou segurando aqui. Então, quanto maior o saxofone, mais grave o seu timbre. Começamos com o mais grave, o sax baixo, aí temos o sax tenor, o sax barítono, aí vem o sax tenor, o sax alto, sax soprano e sax sopranino. Você pode observar que não é regra que todos têm esse formato de cachimbo, pois tem alguns que têm um formato reto, como se fosse de uma flauta ou de um clarinete. Os saxofones da família têm alguns com alguma afinação diferente dos outros. Esse assunto sobre a afinação dos instrumentos nós vamos conversar posteriormente. A princípio é importante que você saiba que se você toca um sax alto, você também pode tocar um sax tenor, porque o jeito de tocar, o dedilhado é o mesmo, ou um sax soprano, é exatamente igual. Então, aprendendo um, você automaticamente está aprendendo todos da família do saxofone. É importante salientar que estarei usando nesse curso o saxofone alto, mas indiferente do saxofone que você tenha em casa, você vai aprender do mesmo jeito. Por isso, como eu disse, o dedilhado e o jeito de tocar
é igual para todos. Vamos ver as partes do saxofone. O saxofone se divide basicamente em duas partes. O corpo, que é todo esse espaço aqui, e o tudel, que é essa partezinha menor aqui de cima, que se separa. No tudel a gente encaixa a boquilha e a palheta. Como eu disse, a boquilha e a palheta é encaixada no tudel. E no corpo a gente tem a campana, que é aqui onde sai o som. Esse buraco aqui, ó, chama-se campana. Então é importante o saxofonista já conhecer esses termos para quando conversarmos saber do que eu estou me referindo. Muito bem, nessa primeira aula conversamos um pouco sobre os sons musicais, as notas musicais, falamos um pouco sobre o saxofone. Então estude o conteúdo, responda o questionário e nos encontramos na próxima fase. Um abraço, até mais!